Colegas vereadores, nós vivemos nessa última semana essa que antecedia a comemoração do Dia do Trabalhador, uma importante programação aqui no município de Xanxerê, na segunda semana municipal de prevenção de acidentes e saúde do trabalhador. Programação essa, vereadora Daeli, como a senhoria também estava à frente da Secretaria da Saúde, nós pautamos aqui ainda em 2013 um projeto de lei que foi de nossa autoria e apoiado por todos os vereadores, que foi aprovado e sancionado pelo prefeito, que criou a Semana Municipal de Prevenção de Acidentes e Saúde do Trabalhador aqui no município de Xanxerê. Tendo em vista especialmente a questão da discussão e da reflexão sobre os problemas que acometem os trabalhadores aqui no nosso município, vereadora Ivone, especialmente no que diz respeito às doenças, aos acidentes relacionados ao trabalho. Levantar números, levantar dados, mas ao mesmo tempo, essa política municipal que está sendo implementada desde 2013, vem também principalmente buscar o quê? Buscar a prevenção. Então, trabalhar, conscientizar, promover eventos, palestras, promover debates, não só no meio público, mas também na iniciativa privada, sobre o tema da questão da prevenção dos acidentes e doenças no trabalho. Porque nós bem sabemos do quanto o INSS, de quanto o SUS gastam com auxílios doença, com auxílios acidente. E nós bem sabemos também o quanto pouco é investido na área da prevenção. Então, por isso que essa semana toda foi importante, de importantes debates que aconteceram aqui no município de Xanxerê. E quero aqui parabenizar o conjunto de entidades que organizaram através da Comissão Intersetorial em Saúde do Trabalhador, que também foi aqui um pedido que nós fizemos nessa casa, que foi criada, consolidada, onde existe o grupo representando o Poder Público Municipal, os sindicatos dos trabalhadores, os sindicatos patronais, as entidades do município, que discutem essa política aqui no município de Xanxerê. Então, nessa última semana, organizados pela CIST, promoveram aí diversos debates. Nas empresas, aqui de Xanxerê, algumas empresas, a realização do 7º Seminário em Saúde do Trabalhador, que já acontece por 7 anos consecutivos, que aconteceu no Costa e Silva, e também os debates aí nas secretarias municipais, internamente também com os servidores públicos municipais, relacionando aí diversos temas. Então, apenas para registrar, gostaria de parabenizar mais uma vez as entidades, parabenizar os sindicatos envolvidos, laborais, patronais, o INSS, o Executivo Municipal, as entidades, a UCHAN, que também esteve envolvida, todos os membros que compõem a CIST aqui no município de Xanxerê. E com certeza, apesar de todos os debates que estão sendo feitos, ainda é muito pouco para nós trabalharmos de forma mais efetiva e consolidarmos principalmente o tema da saúde do trabalhador aqui no nosso município. Mas, pouco a pouco, nós vamos avançando. Então, fica aí o desafio também, para o próximo ano, ampliarmos esse debate. E o desafio também, para o Poder Executivo Municipal, cada vez mais pensar também na questão da prevenção dos acidentes e também propor outras iniciativas no que diz respeito à questão da prevenção dos acidentes e doenças do trabalho. E nessa mesma toada, como ontem comemoramos e também dia em memória também do Dia do Trabalhador. Esse dia que não é apenas um dia de festejo, como muitos pensam, mas um dia em que nós fizemos memória da história e do processo de construção desse importante dia. Precisamos fazer sim a memória lá de 1886, quando nos Estados Unidos os trabalhadores organizados se reuniram com vistas a 2 objetivos principais: melhoria nas condições de trabalho e redução da jornada de trabalho. Se reuniram e começaram a discutir, se manifestaram, se mobilizaram, e a partir de então, vem se discutindo e tendo esse dia de importante momento de reflexão da classe trabalhadora, quanto aos direitos conquistados e quanto à ampliação dos direitos conquistados. E após, então, 1886, uma política nacional
Aqui no Brasil, inclusive, veio se construindo inúmeras melhorias para a questão dos trabalhadores. E para citar aqui um exemplo muito claro e o que hoje rege ainda a nossa legislação, a questão da consolidação das leis trabalhistas em 1943, quando que Getúlio Vargas implementou a CLT, que rege e que garante inúmeros benefícios e conquistas a todos os trabalhadores brasileiros. Precisamos fazer memória porque é uma das principais conquistas da classe trabalhadora do último século, especialmente aqui tratando no Brasil. Precisamos também recordar que a partir de 64, com o golpe militar, muitas dessas conquistas foram estagnadas ou paralisadas. E não houve muitos avanços para melhorar o que foi colocado a partir de 1943 com a CLT. E que na década de 70, 80 e 90, com a efervescência contra o golpe militar e especialmente a luta organizada da classe trabalhadora, os trabalhadores conseguiram implementar inúmeros benefícios, inúmeras conquistas. Se organizar enquanto classe com a formação dos sindicatos, com a formação das centrais sindicais, e através desse conjunto, juntamente com os movimentos sociais, populares e com o movimento estudantil, conseguiu-se dar o basta, Djalma, à ditadura militar, 20 anos depois. A duras penas, a duras batalhas, a duras lutas. 88, com a Constituição Federal, também tivemos aí a garantia de mais alguns benefícios, a garantia do que a CLT já previa. E nesses anos 90, 2000, nesses últimos anos, a manutenção e a conquista, especialmente pela força da organização dos trabalhadores, nas negociações coletivas, ampliando as conquistas já colocadas pela CLT em 43. E nesse último período, os senhores vereadores e a comunidade que nos acompanha, especialmente ontem debatemos muito isso, porque além de comemorarmos o Dia do Trabalhador, que não é o Dia do Trabalho, é o Dia do Trabalhador, precisamos fazer uma reflexão profunda do que está acontecendo a nível nacional e que está sendo colocado para os próximos períodos. E dizer que depois de tudo o que aconteceu, de todas as lutas, de todas as pessoas, de todos os movimentos que se colocaram para conquistar os direitos, nós não vamos aceitar a proposta do túnel do retrocesso, onde coloca alguns pontos que nós jamais iremos concordar enquanto trabalhadores. E gostaria apenas de citar alguns aqui, para uma próxima oportunidade aprofundar mais esse debate. A aposentadoria, ampliando para as mulheres de 55 para 60 anos, e dos homens de 60 para 65 anos. O fim do 13º salário e a implementação da terceirização na atividade fim, onde vai transformar cada trabalhador em uma empresa, em um microempreendedor. Senhor presidente, em um microempreendedor, onde não haverá mais direito ao 13º, a férias, a FGTS, enfim, inúmeras conquistas que foram desde 1943 implementadas. Nós iremos prestar serviço para as empresas. Isso está colocado, a ampliação da terceirização. O congelamento do salário mínimo dos aposentados, que daqui a pouco poderá o salário mínimo estar, como exemplo, R$1.000 e o salário mínimo dos aposentados a R$800. Isso pode acontecer. Um ponto mais importante ainda, que está sendo colocado, o negociado sobre o legislado. Ou seja, dará poder, maior poder às negociações entre patrões e trabalhadores do que está na consolidação das leis trabalhistas na CLT, colocando em risco tudo o que foi conquistado. Onde houver organização forte, houver organização que realmente defende os interesses dos trabalhadores, haverá manutenção e ampliação. Agora, onde não houver organização dos trabalhadores, com certeza inúmeros direitos serão perdidos. Como, por exemplo, na CLT prevê que exista 30 dias de férias, inclusive com abono de 1/3. Daqui a pouco, numa negociação salarial, Djalma, você que foi um atuante
por muitos anos, o sítio metálico de Xanxerê, numa negociação poderá se colocar lá que haverá apenas 10 dias de férias. Então, é o negociado sobre o legislado. Então, são apenas alguns pontos que estão sendo colocados e que nós, nesse próximo período, estaremos atentos e vamos lutar contra o chamado túnel do retrocesso que nós não queremos que se implemente nesse país. Meu boa noite a todos.